Olá, queridos, bem-vindos às meditações diárias Comunicando Jesus. Tema de hoje, um vislumbre do santuário. O verso bíblico para nossa reflexão encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. O Evangelho, ou Boas Novas, foi literalmente pregado nos tempos do Velho Testamento através de tipos, cerimônias, sacrifícios e rituais. Mas era o mesmo Evangelho que foi pregado por Cristo no Novo Testamento. Por outras palavras, o Evangelho foi pregado ao antigo povo de Israel através do serviço do santuário, que era uma representação em gravuras do plano completo da salvação. O santuário, por meio de imagens, revelava a expiação, a mediação, a confissão, purificação, perenidade da lei, o juízo e a justificação. Expiação, vamos ver então. O sacerdote, depois da morte da vítima sacrificial, deveria colocar o sangue sobre as pontas do altar. E é dito que neste ato, o sacerdote, pelo pecador, fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. Levíticos 4, versículo 26. O sacerdote representava-se diante de Deus como representante de Cristo e efetuava tipicamente a expiação, de modo que todos os pecados do povo anteriormente confessados eram perdoados e apagados. Este era um símbolo bem vivido do sacrifício expiatório de Cristo. Sacrifício que seria consumado e completado sobre a cruz do Calvário, e isto foi feito por toda a humanidade. A Bíblia diz porque Ele é, na verdade, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Mediação, vejamos. O pecador podia trazer a oferta, mas não podia praticar os rituais para a aquisição do perdão. Por isso, ele tinha o sacerdote como seu mediador. Confissão. A confissão era um requisito importante e inegociável para se receber o perdão. Deus não requer de nós atos penosos, mas sim uma confissão genuína. A purificação. 3 elementos de purificação eram usados no templo: fogo, que simbolizava a ação do Espírito Santo; a água, que representava tanto o batismo como a palavra de Deus; e o sangue, que nos purifica de todo o pecado. A perenidade da lei. Queridos, todo serviço de sacrifício obedecia a um plano educativo que levava o pecador a assumir que havia quebrado a eterna lei de Deus, e que a atitude de reconciliar-se com Deus devolvia a harmonia de volta entre o homem e a lei. O juízo. Esse era um serviço que se realizava anualmente no lugar santíssimo do santuário, o 10º dia do 7º mês. Esse era o dia mais solene do ano, dia em que o santuário era purificado e tido como dia do juízo. Justificação. A justificação é um ato divino pelo qual Deus declara justo um pecador arrependido. Justificação é o oposto de condenação. E para um pecador justificado, Deus o vê como justo. Portanto, o sacrifício de Cristo apenas beneficiará os corações que se entregarem ao Senhor e experimentarem o milagre do novo nascimento. Nesta experiência, Jesus, como nosso sumo sacerdote, aplica a nós os benefícios do seu sacrifício expiatório. Os nossos pecados confessados são perdoados e nos tornam filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E a paz de Deus passa a habitar em nossos corações. Queridinhos, eu quero orar com você agora. Senhor Deus, que bom que Tu, desde o princípio da história da humanidade, providenciaste maneiras de reconciliação com o homem. Obrigado, Senhor, por ter vindo habitar no meio
de homens pecadores, através do teu santuário. E através da nossa fé nos conceder o perdão, tornando-nos assim justificados. Isso é maravilhoso, Senhor. Te louvamos pela nossa remissão. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém.